sobre o que deveria nos incomodar como cristãos, não é? Deveria nos incomodar no Brasil. Ontem a gente falou o que deveria nos incomodar no mundo, né? Hoje, no Brasil. O que deveria nos incomodar? Temos aqui duas coisas que deveriam nos incomodar. Deixa eu ler aqui esse texto, né? O texto de Romanos diz assim: apelo de Paulo, Romanos 12, 1 e 2. Exorto que pelo amor de Deus, por todas as pessoas, como verdadeiro culto racional, agradável a Ele, sejam inconformados com este mundo dominado por Mamon. Sejam inconformados. Renovem as vossas mentes, focando em serem luz e sal divino para todas as pessoas, e assim viverão o que seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então, os dois fatos que devem nos incomodar no Brasil, né? Hoje é o dia do Brasil. Então, o primeiro está aqui: imposição religiosa aos africanos e aos índios. Imposição religiosa. Ou você é desse jeito, ou você vai ser de alguma forma perseguido. A gente não quer isso para a gente. Por que a gente faz com os outros? Né? Fizemos muito, né? Nos cultos cristãos, os negros, os escravos, não podiam participar. Não podiam. São negros. É só para brancos. Fizemos muito isso, muitos anos fazendo isto. Muitos anos. Entendeu? Então, isso deve nos incomodar. Ah, mas a gente não faz, será? Será que hoje a gente não faz? Será? Se a gente olhar, olha, o Brasil é um país que tem mais pessoas negras do que brancos. Verifique, né? Dê uma olhada nas pessoas que fazem parte da sua igreja. A maioria é negra ou a maioria é branca? Será que a gente não fecha as portas de alguma forma para aqueles, né, que nós temos esses preconceitos todos? Certo? Isso deve nos incomodar. Se, digamos que a gente não esteja fazendo mais, isso não isenta a gente do que já fizemos. A gente tem que pedir desculpas à sociedade, ao mundo e a Deus e aos negros pelo que nós fizemos com eles, pelo que nós fizemos com os índios. E ainda fazemos. E ainda fazemos. Quantas vezes vamos evangelizar nas tribos e para evangelizar a gente entende que tem que demonizar a religião deles? Bom, os americanos nos ensinaram que é assim que evangeliza, né? Mas será que essa é a maneira de Deus evangelizar? Demonizar o que os outros creem para poder impor o que a gente crê? Nós fizemos isso. E muito provavelmente ainda fazemos isto com os negros e com os índios. Isso deve nos incomodar. A gente não pode dormir tranquilo. Nossos cultos de oração não podem ficar sendo voltados somente para pedir coisa para a gente. A gente precisa tomar posições do que fizemos e do que continuamos a fazer. Outra coisa que devemos nos incomodar no Brasil, na nossa convivência, o silêncio diante da ditadura dos ricos sobre os pobres. É claro que o protestantismo é a mãe do capitalismo. É claro, o capitalismo existe por causa do protestantismo. O protestantismo foi quem deu todo o espaço na idade moderna e na idade contemporânea para que o capitalismo se proliferasse, tomasse conta do mundo. E a gente só fez dar apoio religioso
colocando Deus no bolo, dizendo que Deus apoia, que Deus abençoa, que quem é pobre é porque Deus está castigando, é porque não é dizimista, é porque é pecador, é porque é isso, é porque é aquilo, que rico é que é a bênção de Deus, né? Rico é quem recebeu a bênção do Senhor. Ser rico é a maneira de Deus abençoar pessoas. A gente desenvolveu essa teologia mentirosa e diabólica. E aí, com isso, indiretamente, a gente promoveu toda essa situação. A ditadura dos ricos sobre os pobres. Nós temos culpa no cartório. Nós praticamos e ainda praticamos. A maioria das pregações ainda, de alguma forma, apoia esse tipo de mentira. A maioria dos púlpitos das igrejas, para poder garantir os dízimos gordos, continuam defendendo essas mentiras que nós criamos. Claro que veio lá da América, né? A gente só fez reproduzir. Porque não existe país mais capitalista, existem muitos capitalistas, mas mais capitalista, né, do que a América não existe. Existem cristãos capitalistas, porém, mais do que os cristãos americanos, não existe. Então, eles criam todo esse arcabouço, né? Toda essa estrutura teológica, religiosa, e a gente apenas reproduz, e a gente vai absorvendo, vai bebendo aquele veneno, vai bebendo, e a gente termina acreditando que isso é uma verdade. Entende? O nosso silêncio diante da ditadura dos ricos sobre os pobres. E às vezes nem há nem silêncio. Às vezes nós realmente tomamos a frente para defender isso. Entende? Então essas coisas devem nos incomodar como cristãos, como seguidores de Jesus, como pessoas que querem agradar ao Senhor. Deus não tem prazer na exploração do homem pelo homem só porque alguns homens querem desenvolvem a usura de uma maneira mais diabólica. Deus não aprova esse tipo de coisa. Certo? Então, são essas duas coisas que devem nos incomodar na nossa relação com o mundo, já que somos seguidores de Jesus.